Você já se questionou por que mesmo o Game Pass aparentemente sendo tão divisor de águas, tá tão estagnado, assim como todos os outros serviços na indústria? Bom, hoje você vai entender por que caixista vive no mundo do pirulito. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da mais nova epifania, da mais nova loucura dos nossos amigos mamadores de pilha. Essa loucura, né? A consequência que essa loucura trouxe justamente para a própria plataforma do Xbox, que é o que a gente está vendo hoje, né? Onde aparentemente tudo são flores, mas por detrás as coisas são muito óbvias do que acontece. Então vamos lá, né? Nós vamos falar a respeito de um jogo que lançou recentemente, que é o tal do jogo do Clair Obscur, né? Que está sendo muito elogiado aí na mídia, né? Muita gente que curte, né, uma pegada de RPG e tudo mais, tá curtindo bastante o game, tá sendo sucesso no PlayStation, na Steam, e no Xbox a gente não sabe, né? Não dá pra falar porque ninguém sabe quanto que o negócio vendeu ou não por lá, certo? Mas seguramente a gente tem dados que comprovam que no PlayStation o negócio está sendo um sucesso. Só que assim, até aí tudo bem, né? Ninguém discutiria nada, tá cada um no seu quadrado, até que os nossos amigos resolveram querer contra-argumentar contra toda a lógica e bom senso de mercado e novamente decidiram passar vergonha na internet. Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que aconteceu. Acompanha aqui comigo. Realmente não tá fácil ser gamer no Brasil. Com os preços subindo em todos os lugares, só se pode contar com promoções. E para isso, basta você seguir a Promotech Games, estar lá nos grupos do WhatsApp e acompanhar todos os melhores anúncios com os melhores cupons de desconto para os seus jogos, para os seus consoles, para os seus acessórios e tudo aquilo que você precisa para economizar aquela grana. Confere aí os links na descrição. Muito bem, meus amigos. Então aqui estamos nós em um exemplo que eu quero mostrar aqui para vocês do que anda acontecendo, né? E o que eu acho incrível, que é o seguinte, caixista ele é um bicho, que ele é teimoso. Ele vê que o negócio é 1 mais 1 é 2, mas ele quer de qualquer forma transformar esse número em 22. Qualquer coisa menos o resultado óbvio que tá ali na cara dele. Por quê? Por uma questão de inconveniência. O estúdio desse jogo do Clair Obscur veio na internet, né, cerca aí de 2 dias atrás, confirmar que até então, acho que em 5 dias, né, mais ou menos, o jogo havia vendido cerca de 1 milhão de... mais, na verdade, né, de 1 milhão de unidades. Aí chega o cara que comenta, o Xbox canibaliza as vendas dos jogos, ironizando, né, uma afirmação que sequer é uma afirmação do próprio público, embora isso fosse muito nítido para qualquer um, desde que o Game Pass existe, né? Ou seja, desde 2017 todo mundo sabe disso. Mas os caras passaram anos negando, até que por fim, sabe o que aconteceu? A própria Microsoft confirmou que o Game Pass canibalizava as vendas dos jogos dela. Mas por que esse assunto é tão importante de ser debatido? Porque parece uma coisa tão supérflua, né? Tão superficial, mas as consequências disso a gente viu acontecendo no decorrer do tempo e elas não vão parar onde elas estão nesse momento. O Xbox, até antes de 2017, tinha uma coisa chamada exclusivos. Os mesmos exclusivos que os caixistas, que hoje em dia fingem, né? Que não lembro, quem é daquela época vai lembrar, que agora tá aí escondido, mudou o discurso, né? Mas o que os caixistas mais falavam, assim como a galera do PlayStation, era sobre a exclusividade do console. Agora, o fato é que veja como foi a sequência. Primeiro o Xbox perdeu as exclusividades lançando tudo Day One pro PC. Depois, aos poucos, ele foi perdendo espaço de mercado, foi perdendo contratos, foi perdendo exclusividades e hoje em dia a gente vê jogos saindo em plataformas rivais, por exemplo, que não são o Xbox, principalmente no caso do PlayStation, conseguindo exclusividades em jogos sem nem precisar tirar um tostão do bolso. É única e exclusivamente porque o estúdio vê que o Xbox não é relevante no mercado e opta por lançar o jogo ou só no PlayStation ou no PC e assim por diante. Porque o Xbox é irrelevante. E aí entra o band-aid do Game Pass, que é o que? A Microsoft vai lá e paga pro estúdio aquilo que
não vai ser vendido no console. E aí entra a maior prova de que o Game Pass canibaliza, sim, a venda dos jogos. Não tem argumento que vocês possam usar. Vocês podem tentar forçar a barra o quanto vocês quiserem. Qualquer argumento que vocês usar tem outros 2 ou 3 e destrói tudo que vocês falarem. E eu já vou começar usando um aqui muito fácil. Há um bom tempo atrás, quando tava rolando aquela treta do FTC, não vou nem falar da Microsoft mesmo dizendo que canibalizava as vendas, tá? Eu vou usar aqui os números do custo dos jogos para entrar no Game Pass. Você já viu quanto que era o custo desses jogos para entrar lá no Game Pass? Na lista que foi vazada, tinha jogo ali que chegava a 200 milhões. Cara, onde já se viu você pagar 200 milhões para um jogo entrar no serviço? Então, quanto mais novo o jogo era, maior era o valor. Essa era a tendência. E por quê? Né? Por que será que quanto mais novo o jogo era, mais caro ficava? Eu preciso explicar o óbvio para vocês? Jogos mais antigos já vendem menos, então a valorização deles ali para entrar no serviço já é menor. Por que as empresas cobram esse preço tão absurdo se não canibaliza vendas? E a gente nem tá falando dos jogos da Microsoft, a gente tá falando dos jogos de empresas third party. Inclusive, você vê cachista tentando contra-argumentar com isso, é um argumento mais imbecil do que o outro. O cara, ele chega, ele pega cachista, ele é um bicho, que ele pega qualquer coisa, qualquer print, assim, né? Ele não lê, ele não estuda o contexto, ele vai lá e posta achando que ele tá ali, tipo, abafando, sabe? Não, veja, olha aqui, ó, isso aqui. Então eu deixo esse convite pra vocês, respondam aqui pra mim por que é que as empresas cobram tão caro para colocar jogos no Game Pass. E como eu falei, as consequências disso começaram a chegar com o passar do tempo. A gente parou na parte da linha do tempo, né? Onde o Xbox começou a perder o valor dele de mercado, começou a perder espaço, exclusividades começaram a ser feitas com um concorrente, muitas vezes sem nem, né, precisar tirar dinheiro do bolso. A gente viu isso acontecer com Baldur's Gate, a gente viu isso acontecendo com Black Myth Wukong e outros jogos aí no mercado que é muito fácil para a Sony fechar a exclusividade, às vezes pagando até bem menos do que seria se o Xbox fosse de fato mais competitivo. Agora sim, você pode chegar pra mim e falar, mas olha que você tá falando de jogos third party, a Microsoft lança ali, ela sabe o que ela tá fazendo. Pois é, então agora a gente vai entrar em um outro ponto da questão, que é a segunda consequência, né? Ou melhor, terceiro ou quarto, até perdi já, né, a noção aqui da coisa. Como vocês sabem, meus amigos, desde o ano passado, a Microsoft começou a fazer o quê? Ela viu que não tinha por onde sair, o serviço do Game Pass parou de crescer, tá estagnado, né? A gente vê que ela nem divulga mais os dados. Ou seja, vendo isso, a Microsoft pensou que, cara, a gente não vai bater nossa meta de ter o tanto de assinantes de Game Pass que a gente queria, né? Até o próprio Phil Spencer falou que até 2026, 2027, se essa meta não fosse batida, a divisão Xbox poderia deixar de existir, né? Ou alguma consequência mais severa poderia acontecer. E aí, qual foi a solução óbvia que a Microsoft achou? Bom, se não conseguimos bater essa meta de um jeito, vamos tentar bater de outro. E a partir daí ela começou a explorar o quê? O hardware do PlayStation. E vejam como vocês sempre vivem no mundo do pirulito. Olha como que vocês sempre têm que ficar ajustando a narrativa, porque fica feio, né? Quando começou ali os rumores dos jogos do Xbox indo pro PlayStation, a primeira coisa que todos vocês ficaram fazendo na internet, ou pelo menos a maioria, foi começar a negar. Não, olha lá, esses insiders não sabem do que eles estão falando, esses jornalistinhas, os insiderzinhos. Aí chegou os 4 primeiros jogos, vocês quebraram a cara, mas ainda tentaram controlar a dano. Sonharam com Forza, sonharam com isso e aquilo e acordaram com Sea of Thieves. Pouco tempo depois, menos de um ano, o que aconteceu? Os anúncios dos tais jogos para o PlayStation. Então veja, o cachista ele é aquele cara que ele sempre toma a lapada reversa e nunca aprende. Nunca aprende. Ainda falando sobre essa questão da canibalização, né, do Game Pass em cima dos títulos vendidos no Xbox. A gente vê aqui nesse relatório, por exemplo, ó, que Call of Duty, né, o Black Ops 6, que agora, né, é uma franquia da Microsoft, lá da Activision, as vendas dele caíram 67% no Reino Unido após a inclusão no Game Pass. Porém, no PlayStation subiu 30%. Aí agora vocês podem pensar, né? Ah, mas Lorde, você tem que entender que agora a Microsoft está usando as outras plataformas como trampolim. E aí eu falo pra você, será que ela tá usando como trampolim ou ela tá usando pra tampar o buraco? Porque olha só, você perder 67% de vendas na sua plataforma significa que você está deixando de receber, no caso aqui do Xbox, 100% do valor da venda. E crescer no PlayStation significa que o Xbox está recebendo 70% desses 30% que cresceram no PlayStation. 30% disso a Sony tira para ela sem precisar fazer esforço nenhum, enquanto que a Microsoft tem que cuidar da produção do game, do marketing, de licenças. E aí, desses 70%, quanto sobra de verdade para a Microsoft no fim das contas? Para a Sony não está custando nada. Então aí eu reverto a pergunta para você, meu amigo cachista, o que você acha que a Microsoft preferiria que acontecesse? Você realmente acredita que a Microsoft prefere deixar de vender um jogo a preço cheio por $70 e ter um lucro muito maior com isso do que colocar jogo em serviço Day One? Você acha mesmo que se o Xbox estivesse competitivo, vendendo bem os jogos, vendendo bem os próprios títulos no mercado, a Microsoft teria criado o Game Pass como ela fez? Então tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês já vem de um histórico de muitos anos, que só quem acompanhou e estuda aqui a história da geração passada
E essa geração sabe muito bem como é que essa coisa toda desenrolou. É que nem os caras lá do canal do Rede Crítico falam, né, o Felipe e o Kaká, não existe hoje em dia caixista, o que existe é game passista. Não, o Xbox ele se tornou totalmente descartável pros caras, olha como que a coisa mudou do dia pra noite. Voltando aqui pra essa matéria, a gente vê então que o Xbox foi responsável por apenas 10% das vendas do Call of Duty no Reino Unido, por exemplo. Ah, mas no Reino Unido o Xbox nunca foi forte, Lord. Ah, beleza então, né? Então vamos pra casa do Xbox, que é os Estados Unidos, tá aqui, ó. 82% das vendas do Call of Duty foram no PlayStation nos Estados Unidos, que é o maior mercado mundial, é casa do Xbox. Só que vocês lembram daquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo pra vocês? Muita gente hoje que fica na internet, né, militando, Game Pass isso, paga aí que a gente joga de graça, lá na frente pode quebrar cara muito feio. Porque o que você acha que vai acontecer com o console do Xbox não vendendo nada? Qual que é a tendência mais óbvia que o futuro aponta pra nós? Velho, o Xbox tá vendendo menos que o Nintendo Switch, que é um console de 2017, da época do Xbox One e do PlayStation 4. Enquanto que isso concorrente principal... Mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui é quase 5 vezes, 4 vezes mais de vendas na principal plataforma rival, que é o PlayStation. Então o que tá acontecendo? Que aparentemente o Xbox melhorou tanto, melhora tanto, a Sony faz cagada, mas ao invés daqui diminuir, aqui aumentar, acontece o inverso no mercado. Afinal de contas, as pessoas estão sendo enganadas? Bom, a minha resposta pra vocês é a coisa mais óbvia que tem. É porque os caras que estão aqui desse lado jogam o que esse cara oferece e agora o que esse cara aqui também oferece. Pra que eu preciso do Xbox se eu jogo os principais jogos que me interessam, eu estando no PlayStation, da Microsoft, direto no PlayStation? É o que eu falo pra vocês, esses caras eles vivem num mundo onde eles acham que o Game Pass é a chave pra tudo, que o Game Pass é um argumento matador pra tudo, mas não é verdade. Não representa a maioria no mercado, e o maior exemplo disso que eu dou pra vocês está aqui, meus amigos. No jogo recentemente lançado, né, que a gente tá falando aqui do Clair Obscur, a gente vê que lá no PC, por exemplo, onde os jogadores, né, têm acesso tanto ao Game Pass como aos jogos comprados, eles, mesmo tendo acesso ao Game Pass, preferem comprar os jogos através da Steam. Mano, como é que pode um negócio desse, velho? Tipo, o Game Pass é quase o nível de uma pirataria, mas sem ser ilegal, claro, né? Eu não tô abordando por esse caso. A gente vê que, inclusive, o jogo bateu recordes ali de pico, né, de jogadores, é um jogo recém-lançado, um jogo feito aí, né, do zero, tudo. Uma franquia nova e etc e tal. Então como é que pode, velho? Você tem um pico desse aqui de jogadores. Lembrando que isso aqui, galera, não é o total de cópias vendidas não, tá? Lembrando que o estúdio falou que o jogo vendeu mais de quê? De 1 milhão. Então, só de PlayStation e Steam, se você for somar, quanto que sobrou pro lado do Xbox? Quanto que esse jogo de fato vendeu pro Xbox? E é aí onde a gente entra no que eu tô falando pra vocês desde o começo, que é a consequência final disso tudo. Meus amigos, pra onde vocês acham que isso aqui vai? A chance do Xbox como console morrer de vez é muito grande. Por mais que a gente veja a Microsoft, né, de vez em quando mencionando sobre uma próxima geração da Xbox, etc e tal, a gente já tá vendo muitos rumores da possibilidade desse próximo Xbox ser um portátil como o Steam Deck. Um portátil que não vai te dar acesso aos seus jogos comprados no próprio Xbox, porque você precisaria do Play Anywhere, né? Ou seja, poucos jogos da Xbox, ou somente os da Microsoft First Party, é que teriam acesso, né, nessa biblioteca, enquanto que os outros que você comprou e coisas do tipo ali no Xbox tradicional, você não teria acesso no portátil. E além de tudo, né, um hardware que vai ter Steam e outras lojas ali dentro junto, cara, isso deixa de ser um console. É um PC Júnior, é um conceito completamente diferente do que é um console. E aí, por fim das contas, o que você tem? A morte definitiva do hardware do Xbox como uma entidade própria. Ponto final. Então vejam as consequências da linha de tempo, como que as coisas foram acontecendo pouco a pouco, exatamente como não só eu, mas como qualquer outra pessoa de bom senso estava falando pra vocês, estava comentando na internet durante todo esse tempo. A questão aqui não é dizer que o Game Pass é ruim, o Game Pass é um serviço maravilhoso, só que nem tudo são flores, mesmo ele tendo os benefícios do Day One, ainda assim, pra grande maioria das pessoas, a quantidade não quer dizer qualidade. Então é isso, meus amigos, esse era o comentário que eu queria fazer, né, a respeito aí de todo o ocorrido. Eu achei um assunto muito legal aí pra gente debater, eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo, deixa o seu comentário. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.